Olá, você chegou ao canal Engenharia Carga Rápida, que procura te ajudar a você adquirir todo o conhecimento e competência para o mercado de trabalho e na conclusão do seu curso de engenharia. Vem comigo! E eu sou a professora Valéria Moreno, do canal Engenharia Carga Rápida. Você poderá solicitar qualquer aula através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Lembrando que também temos o canal Engenharia Carga Rápida Responde para esclarecer qualquer dúvida pontual, inclusive de sua carreira. Hoje nós estaremos abordando a aula tema Momento Fletor da disciplina Resistência dos Materiais, aula solicitada pelo senhor Felipe. Não esqueça de deixar o seu comentário, eu gostei, eu curti, e de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o canal Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras. Para entendermos sobre o momento fletor, temos que conhecer o que são vínculos estruturais. E, para tanto, nós vamos estudar o câmbio do nosso automóvel. Nós temos a alavanca de câmbio, que é conectada através de braços até o sincronizado, que seleciona a engrenagem que estará atuando na roda do nosso automóvel, que ligará o motor à roda do nosso automóvel. Vamos então pegar um par engrenado. Perceba aqui o par de engrenagens e vamos então selecionar um eixo desse par de engrenagens e vamos simbolizar em resistência dos materiais. Nós simbolizamos o eixo através de uma linha. Evidente que o eixo então ele apresenta então apoios. Veja então um apoio no lado esquerdo, outro apoio do lado direito do eixo. O eixo tem que estar biapoiado nesse desenho inferior, no canto esquerdo inferior. Vamos simbolizar na nossa linha por o lado esquerdo e o lado direito. Perceba que na simbologia do lado esquerdo é diferente do lado direito. Ao lado esquerdo é um triângulo e ao lado direito é uma esfera. Porque o lado esquerdo é um vínculo fixo e do lado direito, que é a esferinha, é um vínculo móvel. E por que isso? Porque o eixo, ao se movimentar, ao rotacionar, ele aquece e se dilata. E se os dois lados fossem realmente rígidos, apoiados, isso acabaria curvando o eixo. Então, apoiamos o eixo rigidamente de um lado para que ele não corra no sentido horizontal para a esquerda e para a direita, permitindo a dilatação do eixo. Agora sim, na nossa simbologia. Eixo biapoiado, que pode se movimentar horizontalmente, mas um dos lados terá o projetista do câmbio, colocará um rasgo no eixo e acoplará um anel elástico, impedindo que este eixo então se desloque da esquerda para a direita. O anel elástico no eixo ficará em apenas um lado. Na nossa simbologia é o vínculo fixo, simbolizado pelo triângulozinho, que suporta esforços horizontais. E do lado direito, que é a esferinha, não suporta esforços horizontais, ele permitirá a dilatação. Agora, perceba então que no nosso câmbio esse vínculo são rolamentos. Veja que lindo então, essa é a nossa estrutura, esse nosso eixo biapoiado no câmbio do nosso automóvel, é apoiado por rolamentos. E um dos rolamentos então é fixo à caixa de câmbio, e que este rolamento também é ligado ao eixo. Através desse eixo terá rasgos que serão acoplados anéis elásticos para impedir o movimento. Mas o anel elástico então é fixado em apenas um rolamento. O outro rolamento permitirá a dilatação do eixo. Lindo, lindo! Agora vamos verificar o engrenamento. Perceba que a engrenagem, no movimento da engrenagem, gera uma força ativa de engrenamento. Uma força que empurra para baixo. No nosso cálculo, nós simbolizaremos essa força ali, a força ativa de engrenamento. Percebeu? Ali temos então um eixo biapoiado por rolamentos e uma força de engrenamento.
Perceba então, no nosso eixo, ali no canto esquerdo inferior, a nossa estruturazinha de câmbio, com o eixo, biapoiado, rolamento e a força de engranamento. Força reativa, o rolamento gera uma força reativa vertical e o outro rolamento também gera uma força reativa vertical, ou seja, a força ativa da engrenagem que empurra o eixo para baixo faz com que os rolamentos empurrem o eixo para cima com forças reativas verticais. Mas não podemos esquecer que em um dos lados existe uma força reativa horizontal. Um dos rolamentos, ali simbolizado então pelo vínculo fixo do lado esquerdo, que terá um anel elástico no rolamento, pela força que suportaria a força reativa horizontal. Então, com isso, percebemos a aplicação e a simbologia dos vínculos que nós utilizaremos no cálculo. E agora vamos à definição de momento. Se tivermos um ponto no espaço, um ponto A no espaço, e passando a uma distância qualquer, uma força, nós poderemos medir a menor distância do ponto A até a força através de uma linha perpendicular ao vetor de direção da força. Então, uma linha que passa 90 graus da linha da direção da força F. Dá-se, então, define-se momento como a relação entre a força vezes a distância. Então, aqui no caso, o momento da força em relação ao ponto A é a relação da força vezes a distância entre o ponto A até a força. Se a força é dada em Newton e a distância for dada em metro, o momento em relação ao ponto A será dada pela unidade Newton vezes metro. Atenção aqui, veja quantas setas nós colocamos aqui. O Carga Rápida colocou com a unidade, a definição da unidade de momento em relação ao ponto A. É Newton vezes metro. Repita comigo, 10 vezes Newton vezes metro. Newton vezes metro. Newton vezes metro. Não é Newton por metro, não é Newton barrinha metro, está errado. Se você puser na prova isso, o professor desconsidera tudo, você perde a questão. É Newton vezes metro. Anote, ponha 3 setinhas, 1000 asterísticos aí, ok? Agora uma condição muito importante para você lembrar a definição de momento, lembre sempre-se disso. O que é que a força falou para a distância? A força falou para a distância, um momento, por favor. E agora vamos ao nosso desafio Carga Rápida, que abordará então um projeto de reação nos apoios, conforme então o nosso esquema, nossa representação gráfica estrutural da figura. Esta representação, ela envolve uma grande força em um vão muito grande, é um eixo de uma usina hidrelétrica, de um rotor, é um eixo que suporta um rotor de uma usina hidrelétrica. Por isso o diâmetro desse eixo terá um valor um pouco elevado. Esses eixos de grande diâmetro podem ser usinados numa empresa chamada Voith, uma empresa alemã que existe desde a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. E existe também no Brasil. Vamos à resolução. Determinação dos esforços de reação nos apoios. Começaremos com isso. Vamos determinar a reação nos apoios. Nós desenhamos, a sequência de cálculo será essa. Desenhamos a representação gráfica estrutural, onde apresentamos os vínculos, o vínculo fixo ao lado esquerdo, o vínculo móvel representado pela esferinha ao lado direito,
a estrutura, o eixo, a linha azul, e a força, que seria então representada pelo vetor da força F1 de 4.000 newtons. Perceba então que para suportar a força F1 teremos uma reação vertical no ponto A, no vínculo A, vamos chamar então de RV1, reação vertical 1. E temos também no vínculo móvel uma força RV2, reação vertical 2. Nós vamos calcular então a reação nos apoios, seria RV1, determinar RV1 e RV2. Também existe, no caso aqui será zero, nem será calculado, porque não há força na horizontal, mas também deveremos ali especificar que a reação horizontal 1 daria zero. Não fará isso nesse exercício porque ela é zero, mas na prova você deve apontar que a reação horizontal no vínculo A, que é o vínculo fixo, horizontal RH1, é zero. Não há reação, porque não há força, não existem forças horizontais. Ponha isso na sua prova. Critérios para cálculo. Sempre que for calcular, antes de iniciar o cálculo em resistência, um cálculo estrutural na disciplina de resistência dos materiais, estabeleça os critérios de cálculo. Deixe claro isso para o professor que irá corrigir a sua prova. Você pode estabelecer o critério que quiser, mas terá que utilizar esse critério até o final do seu projeto, até o final dos seus cálculos. Aqui nós utilizaremos esse critério. Forças verticais para cima serão utilizados sinais positivos. Forças verticais para baixo serão utilizados sinais negativos. Momentos no sentido horário, sentido dos ponteiros do relógio, sinal positivo. Momento nos sentidos anti-horário, serão utilizados então sinal negativo. Esse será o critério de cálculo para este nosso projeto. Perceba que cada livro estabelece no seu cálculo qualquer critério de cálculo. Cada professor utiliza o critério de cálculo que ele quiser. Pode ser até diferente desse apresentado nesse nosso projeto. O importante é estabelecer que até o final seja utilizado o mesmo critério de cálculo. Então, vamos ao nosso projeto utilizando o critério de cálculo. Somatória. Somatória dos momentos em relação ao ponto A. Devem ser zero. Afinal, se a estrutura não se move em relação ao ponto A, queremos que ela fique parada, fique fixa. Então, a somatória dos momentos é igual a zero. Então, se a somatória dos momentos em relação a zero, nós lembramos o que a força falou para a distância, um momento por favor, então nós vamos procurar na nossa estrutura todas as forças e determinar a distância da força até o ponto A, porque é o momento em relação ao ponto A. Então, força F1, 4.000 newtons, até o ponto A. F1 vezes até o ponto A, perpendicular ao ponto A, é 1 metro. Então, F1 vezes 1 metro. Por que a força F1 vezes 1, que é o momento, dá mais F1? É positivo, porque o momento no sentido do relógio, critério de cálculo. O critério de cálculo estabelecido ali é a favor, ou seja, a força F1 faria um movimento em relação ao ponto A, um momento no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido horário. Então é positivo, sentido horário positivo. Então mais F1 vezes 1. Próxima força. Agora é RV2 até a distância até o ponto A. Veja no nosso desenho ali que desenhamos na resolução. RV2 em relação ao ponto A faz um sentido anti-horário em relação ao ponto A. Então, no nosso critério de cálculo, sentido anti-horário, sentido contra os ponteiros do relógio, é negativo. Então, é menos RV2, força RV2, vezes a distância até o ponto A. A distância até o ponto A é 1 mais 3 metros. Então, lá, 1 mais 3 metros. Tudo isso igual a zero. Porque o momento em relação ao ponto A tem que ser zero. Substituindo as forças, então teríamos que o momento em relação ao ponto A é força F1, é 4.000. A distância de 4.000 até o ponto A é 1 metro. 4.000 vezes 1. Menos, porque é sentido anti-horário. RV2. RV2 nós não sabemos.
A distância de RV2 até o ponto A é de 1 mais 3, então, mais 4 metros, vezes 4 metros, igual a 0. Então teríamos, isolando RV2, que é o que queremos encontrar, teríamos 4.000, que é 4.000 vezes 1, que divide a distância RV2, 4 metros. 4.000 dividido por 4, então dá 1.000. 1.000 o quê? As forças que estamos utilizando no nosso projeto é Newton. Então, 1.000 newtons. RV2 igual a 1.000 newtons. Continuando. Somatória. Agora vamos utilizar somatória das forças verticais igual a 0. Por que somatória das forças verticais igual a 0? Porque a estrutura fica parada, ela não se move nem para cima e nem para baixo. As forças verticais se anulam. Então as forças verticais são iguais a 0. O que temos para cima? Perceba, no nosso critério de cálculo, unicamente desse nosso projeto, as forças para cima, apontadas para cima, são positivas. Então, mais RV1, mais RV2. Menos F1. Por que menos F1? Porque F1 está apontando para baixo, não é menos. Tudo isso é igual a 0, porque as forças, tomando todas as forças, o eixo não se move verticalmente, ele não sobe nem desce. Isso então dá, RV1 não sabemos, RV2 é 1.000 e F1 é 4.000. Então, mais 1.000 menos 4.000 igual a 0. Logo, RV1, calculando, isolando RV1, temos que RV1 é igual a 3.000 newtons. Então, com isso, nós temos as reações nos apoios. E vamos ao nosso segundo desafio carga rápida, que será uma continuação do carga rápida anterior, e aqui determinaremos o momento fletor máximo da nossa estrutura, que corresponde a um eixo de um rotor de uma pequena usina hidrelétrica, de um pequeno rio, onde a distância entre os mancais de apoio correspondem a 4.000 metros. E calculamos que o primeiro mancal de apoio terá uma força reativa de 3.000 newtons, ou 300 kg força. E o segundo mancal de apoio terá uma força de 1.000 newtons, que corresponde a 100 kg força. Na resolução, sugiro que sempre estabeleça um procedimento de cálculo como apresentaremos agora. Comece calculando a sua estrutura da esquerda para a direita. O primeiro ponto na nossa estrutura é o ponto A. O segundo ponto na nossa estrutura é o ponto C. Então, nós calcularemos do trecho de A a C. Se desenharmos logo abaixo da estrutura que estamos calculando um eixo X, teremos então o ponto A na distância 0, o ponto C na distância 1 metro e o ponto B na distância 4 metros, que é a distância entre os mancais. Para calcularmos, sempre vamos seguir o critério de cálculo do nosso projeto. O critério de cálculo estabelecido no carga rápida anterior foi, lembrando, toda professora tem o seu critério de cálculo, assim como todo livro de resistência dos materiais possui o seu critério de cálculo. O importante é que o projeto tenha consistência, começo, meio e fim, com o mesmo critério de cálculo. E aqui adotamos que as forças verticais para cima terão valores positivos. As forças verticais para baixo terão valores negativos. Os momentos no sentido horário serão positivos. Os momentos no sentido anti-horário serão negativos. Como estamos então calculando o momento fletor no trecho AC, a primeira força encontrada é a reação no apoio no ponto A, que é de 3.000 newtons, vezes a distância do trecho AC, que é XAC. Daqui nós então temos dois pontos, porque o momento AC deu uma equação de reta. Então o ponto A, que é o ponto no x0 do nosso eixo X, corresponde
Então, 3.000 vezes 0 daria um momento em A de 0. 0 newton vezes metro. No ponto C, no nosso eixo x, corresponde a 1 metro. Substituindo x, 1 metro na equação, MAC vezes 3.000 vezes 1, isso daria então um valor de 3.000. Qual unidade? Como é força é newton e x é dado em metro, então é newton vezes metro. Cuidado aí com a unidade. Momento é força vezes distância. Então, como a força é newton e a unidade de distância é metro, é newton vezes metro. Segundo trecho calculado. Então, será o momento fletor do trecho CB, porque é da força F1 até o RV2. O trecho CB, se nós olharmos no eixo X, ele vale então de 1 metro até 4 metros. Representando o nosso trecho CB, nós temos então as forças. F1, que é de 4.000, até RV2, que é de 1.000 newtons. Então, teríamos então o momento fletor, a equação antiga, 3.000, pegamos a equação do trecho AC, 3.000 vezes x, então 3.000 vezes xCB. Agora, qual o sinal? É positivo ou negativo? Perceba que a força F1 de 4.000, ela faz com que o nosso trecho gire no sentido anti-horário. No sentido anti-horário é valor negativo. E se é valor negativo, nós então colocamos menos 4.000, que é a força, vezes a distância. E qual é a distância? Veja, a distância CB começa em 1 metro, então é x menos 1. É muito importante isso. Como o trecho não começa de 0, então é x menos o valor. E qual é o valor? Veja, o trecho é de 1 a 4 metros, então é x menos 1, onde inicia. É muito importante isso. Agora vamos substituir os pontos. O trecho não começa no ponto XC. XC vale 1 metro. Então, substituindo o valor 1 na equação de cima, 3.000 vezes 1 dá 3.000. Menos 4.000 vezes x, quando x vale 1, 1 menos 1, 0. Então, MC dá 3.000 newtons vezes metro. O segundo valor, que é o valor de B. Bom, o ponto B vale 4 metros. Substituindo na equação, 3.000 vezes 4 dá 12. 12.000. Menos 4.000. Esse XC corresponde a 4. Então, 4 menos 1, 3. 4 vezes 3, 12. Então, é 12.000 menos 12. Isso dá um momento em B de 0. Vamos agora, então, traçar o nosso diagrama. No trecho AC, nós temos o valor que sai de 0 até 3.000. No trecho CB, nós temos um valor que sai de 3.000 até 0. Então, temos ali uma equação, um gráfico, desculpe, que apresenta um momento fletor máximo no ponto C de 3.000 newtons vezes metro. E por que nós determinamos sempre o momento fletor máximo? Veja, se nós... Agora vamos fazer conversa para a engenheira ou para engenheiro. Prática, em função prática. Quando nós formos fabricar o eixo, nós não vamos fazer eixos escalonados. Porque é mais barato fazer um eixo com um diâmetro único. Então, no nosso projeto, nós vamos calcular sempre com o momento máximo. Por isso é importante traçar um diagrama de momento fletor. Tenho certeza que se o seu professor for de física ou de matemática, ele não disse isso para você. Mas como nós estamos tratando de conversa de engenheira para engenheira ou de engenheira para engenheiro, nós estamos explicando aqui. É importante o diagrama do momento fletor porque nós vamos usinar, fabricar o eixo com esse momento fletor máximo. Então isso é para a fabricação. Então o momento fletor que será utilizado no cálculo para a determinação do diâmetro desse eixo será o momento máximo, que corresponde a 3.000 newtons vezes metro. Vale agora retomar os conhecimentos adquiridos na disciplina de mecânica geral, onde foi abordado o que é momento de inércia e módulo de resistência. Perceba, se nós tivermos uma seção de um eixo retangular com altura Hzinho e uma largura Bzinho,
nós teremos então um momento de inércia com a relação Bzinho vezes Hzinho ao cubo dividido por 12. E se tivermos uma seção circular, nós teremos um momento de inércia πd² sobre 64. Isso corresponderia a um módulo de resistência, que será utilizado na nossa disciplina de resistência dos materiais, para o retângulo Bzinho vezes Hzinho ao quadrado dividido por 6. E se for uma seção circular, o nosso eixo de seção circular, a relação entre π vezes d ao cubo sobre 32. E vamos na determinação do diâmetro do eixo do nosso desafio carga rápida. Como vimos, se quisermos um eixo de seção circular, teremos que então resgatar o módulo de resistência, conforme aprendemos na disciplina de mecânica geral, e que agora existem tabelas na internet que mostram, em função da seção, o módulo de resistência pela simbologia W daquela seção. No nosso caso, para um eixo circular, será πd ao cubo sobre 32. Utilizaremos então o módulo de resistência, agora sim. Veja, na equação da tensão de um material, na tensão que o material que vamos utilizar no nosso eixo. Mas a tensão do material também depende do momento fletor. E qual seria o momento fletor? Nós calculamos o momento fletor. Por isso que determinamos o momento fletor máximo no nosso diagrama, que era na seção C, de que corresponde a 3.000 newtons vezes metro. E por que pegamos o valor máximo? Porque queremos um eixo igual, com o mesmo diâmetro de ponta a ponta, mesmo sabendo que o trecho de maior esforço é o trecho C, onde exigiria um diâmetro maior no trecho C. Mas vamos usinar com o mesmo diâmetro, o eixo todo. E a tensão? A tensão corresponde à tabela. Qual o material, qual o aço que teremos, o que iremos utilizar? Então pegamos uma tabela que apresente as tensões dos materiais em função do material. A tensão máxima. E qual tensão utilizamos? A tensão de escoamento ou a de ruptura? Como não queremos que o eixo se deforme, lembramos da nossa última aula de resistência dos materiais. Ruptura, o eixo já rompeu, ele vai entrar em ruptura, mas antes de entrar em ruptura, ocorre a deformação. Então, como não queremos que o eixo entre em deformação, vamos utilizar a tensão de escoamento. Podemos até utilizar uma tensão menor que a tensão de escoamento? Sim, até aconselho que sim. Como o eixo irá girar, temos que colocar coeficientes de segurança aí. Envolve outra aula. O coeficiente de segurança, ele envolve, inclusive, os esforços de fadiga para o material. Perceba? Então essa seria, para determinar o diâmetro de um eixo, entraríamos com a tensão que envolveríamos o material que será usinado o eixo, o momento fletor em função do calculado do diagrama do momento fletor e o módulo de resistência, onde a incógnita será o diâmetro, o Dzão. E com isso finalizamos mais uma aula do canal Engenharia Carga Rápida. Você poderá solicitar novas aulas para o Engenharia Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com e utilizar esse mesmo e-mail para solicitar dúvidas sobre qualquer aula ou até mesmo sobre a sua carreira. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti. E inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção.
E agora vem a pergunta: existe alguma coisa mais prazerosa do que assistir o canal Engenharia Carga Rápida no sábado à noite? Não, desconheço. Assista a Carga Rápida aos sábados à noite, às sextas-feiras à noite e compartilhe com a sua avó. Ó, aqui embaixo, ó, você vai dar um like. Não esqueça de deixar a sua opinião ao sair. Você entrou no canal Engenharia Carga Rápida. Ficou bom, né, produção? O quê? Ficou ruim de novo? Ah, produção, não vou fazer de novo. Não vou, chega.